Ok. Bem-vindos à Economia Brasileira, Departamento de Economia, Universidade de Brasília. Eu sou Bernardo Miller. Então, hoje vai ser a primeira aula. Hoje o que eu vou fazer, eu vou descrever como é que vai funcionar a disciplina, mostrar um pouco o conteúdo e a logística toda, como vai ser. Então, a ideia, eu fiquei surpreso, tem mais de 30 pessoas matriculadas ou aluno especial. Nunca tive tantos assim. Então, na verdade, eu vou ter até que mudar a logística um pouco, porque essa disciplina inclui bastante apresentações, e eu imaginava assim, umas 10, 12 pessoas, e aí eu tinha planejado duas apresentações de tipos diferentes para cada pessoa, e não vai dar. Então, vai ter que ser um pouco diferente. Então, vamos ver. Por outro lado, é ótimo que tenha mais gente e gente diversa, imagino. Eu não vou fazer aquele negócio chato, essa aula onde vocês se apresentam, mas eu vou fazer esse negócio chato na próxima aula, porque é importante para a gente saber quem está aí, as várias pessoas e de pontos de vista diferentes. Se a gente estivesse tendo aula numa sala de aula, aí isso ia acontecer naturalmente, mas esse semestre ainda não vai ser assim. Então, mas eu não vou fazer isso nessa aula, daí na próxima aula a gente faz. Eu tenho que, de vez em quando eu paro de falar, porque o jeito que o Zoom funciona, eu tenho que ficar admitindo as pessoas, não dá para fazer automático. Então, tá. Então, deixa eu ver como é que eu vou começar. Então, eu vou começar um pouco com a logística. Então, as aulas vão ser assim, vocês estão aqui, então vocês receberam o link. Esse semestre eu vou fazer link recorrente, então vocês usam o mesmo link. Semestre passado eu mandava sempre no dia antes, e se estiver funcionando bem, a gente continua assim. Eu vou gravar as aulas, e daí eu vou botar as aulas no canal do YouTube. Então, vocês podem assistir a aula síncrona ou depois assistir assíncrona quando for mais conveniente. Eu tenho que parar de falar para admitir. E assim que acabar essa aula, ou assim que acabar cada uma das aulas, aí eu espero ele decodificar, e aí, provavelmente 1 ou 2 horas depois, já está no canal do YouTube. Tá? Essa aula aqui eu vou, hoje mesmo, então, aí eu já mando um e-mail para vocês. Se alguém não tiver na lista de e-mails, se não recebeu ainda um e-mail meu, aí me avisa e eu incluo lá. Então, nessa aula hoje, eu já vou mandar o canal do YouTube, onde vai ter uma playlist dessa disciplina em particular, tem de algumas outras disciplinas, e aí vocês podem assistir lá. Então, é o jeito que vai funcionar isso aqui. E fica mais flexível para vocês. Mas a gente continua, de qualquer jeito, a aula sempre segundas e quartas, das 2. Eu vou tentar nunca passar de 1h15, 1h20, para mim, o ideal. Às vezes não dá, às vezes dá bem mais, porque fica muito pesado. Mesmo a aula cara a cara, a aula de 1h50 é contraproducente. Então, e com o vídeo fica bem pesado. Então, tipo, normalmente 1h15, mais ou menos, vai ser como a gente vai fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Peraí. Tá bom. Então, aí põe no chat, daí põe o seu e-mail, e depois no final eu adiciono lá. Eu peguei da própria sistema do UNB, peguei todo mundo que estava matriculado, e tem algumas pessoas de aluno especial, até ouvintes, que daí me deram o e-mail. Quem eu não tiver na minha lista, quem não recebeu e-mail meu, daí me avisa que eu ponho lá. Eu fiz um Google Drive também, eu vou mandar para vocês permissão para compartilhar o Google Drive. Normalmente no Google Drive eu ponho os textos todos, mas dessa vez eu consegui fazer o programa
com links de todos os textos. Então, não precisa mais aquele... Eu acho sensacional isso. Antigamente, você gastava metade do seu esforço para conseguir os textos. Eu tinha tanta pena quando eu dava para o UNB, quando tinha Xerox, e aí fica aquela fila de aluno imensa, horas na Xerox para tirar cópia de um texto para a próxima aula, e daí tem que repetir isso toda outra semana, e gastava dinheiro e gastava tempo, ou andar até a biblioteca. Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, para mim, eu sou da posição que todo conteúdo de qualquer tipo, seja acadêmico, seja filme, seja livro, tem que ser gratuito. Não, nem pelo ponto de vista de que deve ou não deve ser, é porque vai ser gratuito de qualquer jeito, não tem como não ser gratuito, né? Então, mas as pessoas não vão ganhar dinheiro criando conteúdo? Vão, mas não vendendo conteúdo, vão ter que ganhar dinheiro de alguma outra forma. Admitir. Então, eu acho que todos os textos que eu pus no programa já tem um link lá, e se não tiver, no futuro eu não vou nem fazer isso, eu só vou dar o título, a referência e dizer, arrumem, porque eu consigo qualquer texto que eu quero, praticamente. Se eu não consigo o texto que eu quero, por vias várias que tem na internet, eu mando um e-mail para o autor e eu me apresento para ele, sou um brasileiro aqui, eu gostaria de ter esse texto seu, e eles mandam com o maior prazer. Eles adoram, eu acho sensacional que tem alguém no mundo querendo ler um texto deles. Então, os textos estão todos lá e é fácil conseguir. Tá, deixa eu compartilhar aqui. E no Google, então, para que eu preciso do Google Drive? Então, o Google Drive vai ter o programa, e aí eu fico mudando ele. O programa ele é meio orgânico, às vezes vem uma coisa nova ou tira alguma coisa, e vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Outro, eu vou botar os slides todos que eu usei lá, às vezes as pessoas querem os slides. E eu não ponho os vídeos lá porque é muito pesado para fazer o upload, geralmente. Então, até dá, mas toma muito tempo, fica no YouTube. E depois vai ter uma planilha lá, que, como eu falei, vocês vão ter apresentações, vocês vão ver, tem duas tarefas que vocês vão apresentar, uma é apresentação e um que vocês vão ser debatedor de outro paper. Então, e aí com 30 e tantas pessoas, o que a gente faz eu ponho a lista de todos os papers que vão ser apresentados, e aí você vai se inscrever em um desses papers e como apresentador e um desses papers como debatedor. Eu já explico o que quer dizer o debatedor. Então, e essa planilha vai estar lá, e vai ser assim, quem pegar primeiro o paper, quem botar o nome primeiro, fica com aquele ali, depois pode trocar um com o outro, se quiser. Tá. Se cair a internet, é só ter paciência, aí eu volto assim que eu puder, às vezes cai, e qualquer coisa eu me comunico via o e-mail com vocês. Isso tipicamente acontece. Se minha internet ficar ruim, eu começar a ficar travado, aí me avise que eu tenho 2 canais de internet, eu tento mudar para o outro, às vezes melhora fazendo isso. Deixa eu compartilhar aqui. Então tá, então eu acho que a maioria de vocês recebeu o programa quando eu mandei. Hoje ainda eu vou dar uma passada no programa para a gente ver o tipo de coisa, por que ele está estruturado do jeito que está. Antes, talvez eu vou falar um pouquinho sobre aí como é que vai ser a logística. Então, aula síncrona, assíncrona, a gente já viu, o horário vai ser o horário da aula. Para quem chegou atrasado aí, eu vou disponibilizar os vídeos para vocês. E aí eu não vou fazer presença, afinal, isso é pós-graduação para começar, e online é fútil tentar fazer qualquer coisa assim. Então, o incentivo de vir durante a aula é que daí você pode ter interação. Eu acho bom que tenha perguntas e participações. Inclusive, eu vou mostrar um jeito que eu vou incentivar isso. Então,
Depois eu vou falar isso aqui tudo, mas deixa eu só mostrar no programa aqui. Então, eu tenho os 19 tópicos. Ao todo, são umas 28 aulas, mais ou menos, quem tem ainda uma prova no final. E com os 18 tópicos, alguns desses tópicos vão ter mais do que uma aula. Vai ter algumas aulas que podem ter 2 tópicos. Então, tá tudo descrito aí, com os links, né? Então, aí você vê, tem um bocado de papers. Mas que diabos é isso aqui? Como é que eu vou ler? Como é que eu vou conseguir ler tanto paper assim? Será que esse professor maluco não sabe que eu tenho outras aulas, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma vida? Sim, mas essa é a natureza da disciplina. Quer dizer, a disciplina... Tem algumas disciplinas que são muito focadas assim, em método, numa teoria específica. Essa e que são incrivelmente importantes e você precisa fazer. Essa é uma disciplina que é mais assim de abrangência. Então a gente vai olhar a literatura. Na verdade, vocês vão ver, a gente vai olhar 19 literaturas. Mas a gente quer então ter esse big picture, né, a ideia de pesquisa e não do ponto de vista de chegar e dizer, porque então dessas 19 vamos ver qual que está correta, qual é a teoria ganhadora. A gente tem muito isso hoje em dia de você, a gente é meio tribal assim, então diz assim, eu sou neoclássico, eu sou heterodoxo, eu sou isso aqui, eu sou aquilo ali, e aí vai no Twitter e fica falando mal dos outros e fazendo piadinha com os outros. Aqui a minha perspectiva é mais ou menos assim, meio de uma epistemologia, assim, nós não temos como saber a verdade, não tem como saber a verdade. Então, tem incertezas profundas Knightianas que a gente não vai nunca saber, mas o interessante é justamente saber como que surgem ideias, como é que ideias competem, como é que elas temporariamente, não é que elas ganham, tem algumas que dominam em algumas áreas do que outras, mas depois caem. Vocês vão ver que vai aparecer isso várias vezes hoje, e eu acho isso interessante. Então, tem uma abrangência muito grande de temas. Não necessariamente você vai ler cada um desses papers totalmente. Muitos desses papers você vai ler, sabe, porque a gente não consegue fazer em detalhe tanto material assim ao longo da disciplina, mas vocês conseguem sempre ler a introdução, pegar a ideia principal, e outros não, outros você vai querer ler 3 vezes minuciosamente, uma coisa que você realmente gosta. Então, a ideia é essa, de muita abrangência, muita diversidade, e para que eu vejo que é útil isso? Isso é muito útil para... Eu ainda não sei o estágio em que cada um de vocês está, mas tem gente que acabou de entrar, tem gente que está no meio, tem gente que já está, tem gente no mestrado, tem gente que está já no doutorado, já escrevendo teses e dissertações, mas eu imagino que uma disciplina assim é muito boa para dar ideias para dissertações, ter tópicos de dissertação, ideias do que fazer, tanto de temas como de abordagens e esse tipo de coisa. Então, eu sinto que eu tenho um histórico muito grande de alunos que fizeram economia brasileira e fizeram dissertações e teses, algumas comigo, algumas com outros professores, mas que eu vejo que a disciplina ajudou em algum momento. Lá, as ideias que a gente viu aqui depois foram levadas à frente ali, né? E outra coisa, histórico muito bom que eu vejo assim, vários alunos de economia brasileira que depois saíram e fizeram grandes coisas no mundo, né? Viraram pessoas no governo ou em outras áreas. Tem gente que ficou muito influente nessa área de ideias. Então, muitos de vocês, todos vocês, aliás, eu espero que a mesma coisa vai acontecer. A boa coisa da UNB, especialmente na pós-graduação, é isso, que atrai umas pessoas muito boas. Eu fico surpreso com a qualidade dos alunos. Não estou falando isso para puxar o saco de vocês, que é o primeiro dia de aula, mas é verdade isso. Vocês, a grande força que tem, eu acho, que fazer o UNB, fazer economia no UNB, não é que nós, no departamento, nós somos excelentes professores, é o contrário. Nós acabamos sendo um bom departamento porque a gente atrai alunos tão bons quanto vocês. E diversos, cada um bons em jeitos diferentes.
E a beleza é muito essa diversidade. E, então, por isso que é importante aquilo que eu falei, fazer na próxima aula, de saber quem é que está fazendo a disciplina, depois a gente se apresenta. Tá bom? Então, tá. Então, vamos ver a logística aqui. Então, a logística, já vamos falar do conteúdo, mas a logística vai ser assim, só em termos de avaliação. Porque enquanto não falar de avaliação, ninguém presta atenção em mais nada, que está preocupado em saber como é que vai a avaliação. Você vai ter uma prova no final, que vai ser 25%. Dada a natureza da disciplina, isso que eu falei que é a grande abrangência, isso afeta o tipo da prova. Não é o tipo de prova tradicional de que tem perguntas com uma resposta bem clara. Se você não responder exatamente aquela resposta, você está errado. É mais perguntas onde você vai botar em ação todo esse conhecimento, todas essas literaturas, vai contrastar elas, citar elas e comparar ideias. Então, a prova, essa é a natureza da prova. Muitas vezes a prova pode ser... Bom, esse semestre necessariamente vai ser feito em casa, né? Em que conta muito mais originalidade e demonstrar conhecimento do material do que realmente de chegar numa resposta certa. Além disso, vai ter apresentações. Então, apresentações são papers, não são apresentações de papers seus. Eu gostaria de fazer isso, mas isso é muito mais complicado. Mas vai ser papers... Esses que eu botei essa espadinha aqui, tá vendo? Eu não sei como é que chama esse sinal, essa espadinha. Esses são papers que serão apresentados pelos alunos. Os outros, eu que vou apresentar. Então, nessa aula aqui, uma aula sobre custos de transação, eu iria apresentar um capítulo aqui, e alguém que depois já vai ter aquilo que eu falei, vai ter aquela planilha lá no Google Drive, e aí você vai ter escolhido, botado o seu nome lá, e apresenta. E essas apresentações aqui... acabei de perceber uma coisa, eu vou ter que mudar as porcentagens aqui depois. Tá, as porcentagens depois eu vou mudar, vocês já vão ver por quê. Então, você vai ter uma apresentação de 20 minutos, e olha só, 20 minutos não dá para apresentar um paper. Não dá. Não sei se vocês já viram isso. Mas essa é a natureza hoje. Hoje você vai para conferências, mesmo a sua defesa de tese, você vai ter passado 3 anos escrevendo uma tese, e na defesa, no dia de defesa, lá diante da sua banca, eles vão te dar 20 minutos para apresentar. O seu trabalho de 3 anos. E não vai dar de fazer. Ou mesmo o seu chefe vai pedir para você fazer um relatório, você vai fazer um mega relatório, e um dia ele vai chegar e chamar, peguei os outros chefes aqui, você tem 10 minutos para apresentar o seu relatório. Não dá, mas essa é a natureza de informação hoje em dia. Então, a gente vai replicar isso aqui. Então, 20 minutos até é bastante uma apresentação, mas não dá para você fazer o paper detalhadamente, você vai ter que fazer as ideias principais. E, em parte, essa é uma arte, você conseguir fazer isso, você conseguir sintetizar e tirar só o que é importante e saber o que deixar de fora, o que naquele tipo de apresentação não é importante estar lá. E aí, o problema é o seguinte, que eu notei nos outros semestres, aí alguém faz uma apresentação, mas os outros alunos não leram o paper, ninguém mais... No começo até você vai ler, mas você não tem incentivo para ler, porque você já tem o paper da aula que você teve que ler, mais o paper que vai ser apresentado. Então, mas muitas vezes, mesmo você lê um pedaço, lê uma introdução, ou mesmo na apresentação você teve uma ideia, mas geralmente ninguém quer fazer uma pergunta. Fica assim, na conferência, a gente sempre acha que a nossa pergunta vai ser boba, os outros vão achar que a nossa pergunta é boba. Então, mas se alguém fizer uma pergunta, daí às vezes outras pessoas vão e estão dispostos a fazer. Então, vai ter um debatedor. Você vai ser um debatedor também de uma apresentação. E o debatedor, o que ele faz é como se fosse uma conferência. Então, já foram para conferências e seminários, alguém apresenta um paper, fica lá, às vezes, 40 minutos, 1 hora apresentando um paper, e daí alguém tem perguntas, e aí alguém faz uma pergunta. Na AMPEC e na SBL, sempre tem... Não sempre, às vezes tem um debatedor. Aí alguém que leu o paper com cuidado, pensou a respeito e tem uma pergunta. Pode ser uma pergunta, pode ser uma crítica, pode ser uma extensão, pode ser uma clarificação, qualquer coisa assim. Mas uma pergunta, geralmente a pergunta leva menos do que 1 minuto, e daí a resposta, aí o chão abre, a plateia abre para outras perguntas, e assim a gente consegue
num espaço rápido de 25 minutos, por aí mais ou menos, a gente lidou com aquele trabalho lá. Tá? Aí, originalmente, quando eu achei que iam ser 10 a 12 alunos, eu pensei, cada um vai fazer uma apresentação e o que eu estou chamando aqui de Egg Timer. Egg Timer, eu vou até ter uma descrição aqui embaixo, eu tirei isso de uma conferência, eu tenho visto isso. Egg Timer, a ideia é uma apresentação. Você já viu em Hollywood, quando alguém quer vender um filme para um diretor de estúdio, você fica esperando ele entrar no elevador, aí você entra com ele no elevador, e ele vai para o 12º andar, e aí você tem esse tempo do elevador chegar do 1 até o 12º para dar o seu pitch, que ele chama. O pitch é você, tem um filme aqui, o filme envolve vampiros, e envolve Abraham Lincoln encontra Dom Pedro II e eles, apocalipse zumbi. E você tem aquele tempo do elevador para convencer ele de que aquilo é um bom, aí ele chama você para o filme ou não. Não é isso. É um pouquinho mais do que isso. Egg timer é o tempo que dá para fazer um ovo. Você vai fazer um ovo cozido, você ferve a água, aí você põe o ovo lá. Geralmente, dependendo como é que você gosta, seu ovo leva de, sei lá, 6 a 10 minutos. Esse é o tempo. Então, 7 minutos. A ideia é que o egg timer vai ter 7 minutos para apresentação. Se 20 minutos não dá, 7 minutos dá muito menos. Então, você vai ter que fazer um esforço de qual é a síntese disso, o que é interessante nisso, como é que eu posso chamar a atenção de pessoas com 7 minutos e convencer eles de que isso é importante. E daí o Egg Timer também tem um debate. Eu vou ter que mudar, porque com 30 alunos, ou você vai apresentar um paper, em dupla. O paper vai ter que ser em dupla. Então, quem quiser apresentar em dupla, daí você pega 2 pessoas, aí vocês veem como é que apresenta. Se um apresenta 10 minutos, o outro apresenta, ou se só uma pessoa apresenta, muitas vezes é melhor para não ficar trocando no meio. Mas os 2 preparam juntos, né? Já discutem, preparam juntos. E o Egg Timers é feito por uma pessoa só, porque é mais curto. E os 2 vão ter debatedor. Mesmo o Egg Timer vai ter um debatedor, a ideia ali é que em 10 minutos a gente mata aquele paper. Vocês já vão ver que eu vou mostrar que tem umas sessões, tem umas aulas que vão ser só egg timers. Então, seria assim uns 6 papers mais ou menos apresentados de maneira rápida. Eu já vou descrever essas sessões especiais. Então, tá bom. E além disso, vai ter... Isso é uma coisa que eu faço desde o começo em economia brasileira e funciona relativamente bem. Em parte, é um incentivo para vocês lerem os papers em avanço. Você vai ter que entregar, durante a disciplina, 5 comentários de paper. Então, o que é um comentário de paper? Você vem, a gente está aqui, está nessa sessão aqui, e... Peraí. Pega uma sessão qualquer aqui, de instituições, aí o paper do dia foi esse aqui, Violent Social Orders. Aí você lê o paper e você diz, eu tenho que fazer 5 comentários, aí você vai fazer um comentário. É uma página escrito, não pode ser mais do que uma página, porque, aí, de novo, aquela ideia de concisão e de síntese. Mas você não vai fazer um resumo do paper. Não é um resumo. Se você vier com resumo, eu vou mandar de volta. Não, isso aqui eu já sei. Isso aqui. É como se fosse um comentário que você faria. Se fosse uma palestra, dê um comentário. É alguma ideia que surgiu na sua cabeça, alguma ligação que você fez quando você leu o trabalho. E é surpreendente como ideias boas vêm de fazer isso. Você lê um paper, você está gostando ali, e aquilo, dado a sua experiência única de outras coisas que você conhece, você fez uma ligação daquele paper com alguma outra coisa, com alguma outra... Ou pode ser uma crítica também, pode ser uma extensão, pode ser até um elogio, dizer, a coisa mais importante desse paper é isso nunca foi feito antes, etc. Então, e aí você escolhe os papers que você acha que são mais interessantes para você. Muita gente deixa lá para o final da disciplina, quando percebe, caramba, tem 5 papers, na última aula está entregando 5, tem gente que já é diligente, entrega tudo no começo. O melhor é fazer mais ou menos no meio, para você poder... Não decida que você vai fazer o comentário antes de ler o paper. Leia o paper e o paper que você realmente gostar, o que realmente chegou, acendeu uma luz na sua cabeça, aqueles você faz. E a regra é o seguinte, você pode fazer qualquer paper
inclusive papers que vão ser apresentados por mim, por alunos, ou Egg-Time, ou qualquer outra coisa, você só não pode fazer com o paper que já foi apresentado. Uma vez que o paper apareceu na aula, aí você não pode fazer. Claro, eu quero evitar que você não leia o paper e simplesmente use a apresentação para economizar de ter que ler um paper. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar ser bom nisso, porque muitas vezes vocês vêm com ideias muito boas. Aí eu leio aquilo mas depois o nosso morre. Eu quero tentar fazer assim, se você comentou um paper, aí quando eu vou dar aula daquele paper, eu vou fazer um esforço para trazer a sua ideia. Não vou fazer isso com todos, vou fazer com um ou outro, mas eu posso até chamar em você, diz, aqui o Douglas North colocou tal coisa aqui, e o aluno fulano de tal discordou dele, ou então concordou dele, ou então fez uma ligação disso com outra coisa, e eu posso falar o que é, ou eu chamo você e você explica ali. É um outro jeito de trazer mais integração e participação, né? Não. Tá. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta sobre logística, eu vou mudar essas percentagens depois. Isso aqui é muito importante, porque depois eu posso ser... A UNB faz assim, o que você botar na ementa é o que vale. E se eu mudar depois, eu posso ser processado. Mas, então, eu não bati o carimbo aqui. Primeira aula, ainda tenho o direito de mudar. Depois eu vou mudar essas porcentagens aqui. Diga. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao comentário. Cada paper desse, a gente comenta e é limitado a uma página cada paper, ou os 5 comentários têm que caber em uma página? Não, você vai escolher 5 papers ao longo da disciplina. Então, não é cada paper. A maioria dos papers você vai ler e não vai fazer... Não, sim, mas então, assim, no final eu vou fazer um comentário de uma página sobre um paper, é isso? Isso. Beleza. Tá. Obrigada. É isso mesmo. Tá. Então... o link do Zoom está no programa. Eu não preciso nem mandar o link do YouTube, está aqui. Ainda não vai ter a playlist não está feita ainda, mas tem a playlist de introdução à economia, essas coisas. Mas está lá. Professor? Chega. Só uma dúvida sobre a forma de avaliação, só para ver se eu entendi certo. Cada aluno vai ter que fazer uma apresentação de 20 minutos e uma de 7 minutos, ou você tem que escolher uma das duas para você fazer? O ideal seria isso que você falou, é isso que eu estava planejando antes, mas com 30, tem uns 32, 33 alunos, não vai dar. Então, o que eu pensei é o seguinte, você vai fazer ou uma apresentação em dupla de um paper, aí você escolhe um desses papers que tem... Aliás, todos têm a espadinha, mesmo o Egg-Timer. Então, vai ter 2 pessoas vão apresentar esse paper aqui, do Ponticelli e Alecar, ou... Está vendo aqui tem as Egg-Timers. Uma das sessões Egg-Timers que eu vou fazer é uma sessão Acemoglu e Robinson. Então, Acemoglu e Robinson, nessa parte sobre instituições, está vendo instituições, eles têm trocentos papers sobre instituições. Então, eu pensei assim, um bom jeito de cobrir vai ter uma sessão Egg-Timer. Aqui eu botei 1, 2, 3, 4... papers, mas tem muitos outros. Então, vai ter assim, talvez seja uma aula inteira só de Acemoglu e Robinson, vai ter umas 6 ou 7 apresentações, mas cada uma vai ser Egg-Timer, cada uma vai ter 7 minutos de apresentação, feito por uma pessoa, e um debatedor fazendo uma pergunta rápida, então vai levar de 10 a 12 minutos cada um. Então, repetindo, ou você vai apresentar um paper, junto com outra pessoa, ou você vai fazer um Egg-Timer, que é uma apresentação de um paper, mas só com 7 minutos. Além disso, todo mundo vai debater um paper ou um Egg-Timer. Egg-Timer fica ruim de falar, eu vou mudar isso para apresentação remota. Professor, você ainda vai mandar para a gente em definitivo a ementa, né? Ela vai estar sempre ali no Google Drive. Inclusive, aqui está lá no Google Drive.
eu vou dar para vocês, eu vou ainda dar permissão para vocês acessarem, já está um pouquinho diferente dessa que eu mandei para vocês. Então, eu sempre vou botar a data, porque daí eu vou mudando a data e vai atualizando. A título de sugestão, professor, se você puder deixar um pouco mais claro quais são os egg timers, porque, por exemplo, aqui nesse que você está mostrando, o egg timer são todos os que estão abaixo, né? Eu vou mostrar 5, agora. 6, 7... Eu vou passar pelo programa, daí eu vou mostrar. Essencialmente, tem duas sessões diferentes. Tranquilo, obrigado, professor. E isso tudo vai ficar muito mais claro à medida que a gente for indo, que, assim, quando a gente estiver acabando uma aula, eu vou fazer um esforço de sempre dizer, bom, qual que é o tema da próxima aula? Ou, às vezes, no começo da aula, qual é a próxima aula? E aí a gente já vai naquela aula. Hoje mesmo já vou fazer isso. Quer ver? Vamos fazer isso agora. Hoje a gente está aqui na introdução, eu vou falar sobre isso aqui, e a próxima aula vai ser isso aqui, vai ser direitos de propriedade. Depois eu vou explicar o que quer dizer isso aqui, mas direitos de propriedade. Então vai ser esse paper do Demsetz. Então eu estou falando isso agora, vai ser esse paper do Demsetz, é um clássico isso aqui. Não é de 74, é de 67, é porque essa é uma reedição. O paper está aí. Esse vai ser o paper principal que nós vamos fazer. Depois tem os outros papers só de material de interesse, então não necessariamente a gente vai cobrir. Eu vou pegar alguns pontos desses outros. Leiam com certeza o Demsetz. Esses outros dois, deem uma olhada nele, leiam o abstract, leiam a introdução. E depois já vou entrar nesse aqui. Vou fazer... Essa é uma aplicação, mais ou menos, do Demsetz para história brasileira, comparando a história brasileira com a história americana. Então, essa vai ser a próxima aula. Então, em toda a aula, daí a gente já sabe o que vai ser na próxima aula. Então, não vai ter apresentação de aluno na próxima aula, não vai ter egg timer na próxima aula. Professor, nessa parte de planejamento, só para deixar claro, os 5 comentários dos papers, eles têm que ser feitos antes da aula ou dele ser abordado em alguma apresentação, correto? Por exemplo, se você quiser fazer um comentário sobre o paper do Demsetz ou algum desses outros aqui, você pode fazer, mas você tem que entregar para mim antes da aula. Entregar quer dizer, manda um e-mail, o e-mail foi mandado antes do horário da aula. Mas o ideal é que você mande um dia antes, que eu já tivesse recebido ele ontem, um dia antes da aula, porque daí eu já teria lido e se eu tentar incorporar ele na aula. E os papers são só esses que estão aqui nesse cronograma ou tem outros além deles? Todos que tiveram. Bom, tem umas 6 páginas de paper aí, então é só esses. Professor, só sobre a questão de logística. A questão do seu Google Drive, o senhor ainda não liberou para nós, é isso? Eu vou fazer depois da aula hoje. Ok. Que daí eu vou ter todos os e-mails e aí eu posso fazer isso. Entendi. Obrigada. Uma dúvida que eu fiquei, professor, a questão, digamos assim, mais operacional. As apresentações, naturalmente, cada um vai fazer apresentações diferentes, mas o comentário, 2 alunos podem fazer do mesmo paper ou não? Tem uma planilha? Não. Como você só precisa fazer 5 comentários e tem 19 tópicos, cada um com 2 ou 3 papers, tem alguns com 6 papers, você vai escolher 5. 5, os que você vai escolher vão ser diferentes de outras pessoas. Como eu falei, muita gente já entrega logo nas primeiras aulas, tem gente que deixa para o final, tem gente que espalha bem. Surpreendentemente, tem gente que chega no final e não fez os comentários, então, mas acontece de tudo. Professor, mas a planilha, ela vai ter lá quem vai apresentar egg timer ou o outro tipo de apresentação, e vai ter também um campo onde a gente vai dizer quais comentários a gente vai fazer dos 5 papers ou não? É uma boa ideia. Eu vou botar um campo lá onde você não precisa me dizer, você já me entrega o comentário, daí quando eu recebo ele, daí eu já marco lá que você fez aquele ali. Porque senão a gente vai acabar coincidindo, né?
Pode Não, mas coincidir. os comentários podem coincidir. Inclusive, é ótimo que coincida, porque daí seria, por exemplo, é ótimo, assim, se você e outra pessoa fizeram um comentário do Demsets, por exemplo, e vocês, ou vocês falaram coisas parecidas ou coisas diferentes, isso já é interessante saber, e às vezes isso me ajuda na aula a mostrar interpretações diferentes. Então, só as apresentações que não podem ser repetidas, né? Essa questão dos comentários dos 5 papers fica à vontade, assim, desde que seja antes da aula, né? Exatamente. Tá bom, obrigada. Ok, então, deixa eu falar um pouquinho do conteúdo, que daí o programa vai ficar um pouquinho mais claro. Então, tá, economia brasileira. Primeiro, eu quero mostrar como é que eu fiz nos 2 semestres passados, nos 2 anos passados com essa disciplina. Eu sempre tento pegar um jeito de estruturar ela. No começo mesmo, essa disciplina, eu comecei a dar essa disciplina lá em 2003, mais ou menos, e tradicionalmente a economia brasileira era isso, era economia brasileira. Não sei se vocês conhecem o livro Ordem e Progresso, do pessoal da PUC. Eles têm um livro de História Econômica Brasileira, que é muito bom. Cada capítulo, cronologicamente, vai pegando uma fase da história do Brasil, desde a proclamação da República. Então, isso era a economia brasileira tradicional. Inclusive, meu pai era professor do Departamento de Economia, ele dava durante muito tempo, e dava essa bem tradicional, o professor Versiani, Flávio Versiani também, e era excelente, era muito bom. E aí, em algum momento, ninguém podia dar lá em 2003, alguma coisa assim, e eles chegaram para mim, você é professor novo, você vai dar economia brasileira. Eu falei, não, mas peraí, eu não sei, eu não sei fazer isso. Eu falo, não, mas daí, você dá do jeito que você quiser. Aí eu falo, tá bom, então eu vou dar, mas eu não vou dar a economia brasileira do jeito tradicional. Eu vou, não porque eu não gosto, é porque eu não sei, não era a área da minha especialidade. E aí eu falei o seguinte, então eu vou fazer, mas eu vou fazer muito voltado para instituições. Economia das instituições, que na época estava começando a ser aceito pelo mainstream, instituições. Hoje você acharia engraçado isso, porque instituições é a coisa mais mainstream que existe totalmente hoje. Depois vou até falar por que eu acho que isso é o caso. Mas aí, naquela época, era assim, eu quando comecei a estudar instituições no meu doutorado, era muito mal visto na profissão. Aquilo, assim, era uma época que, muito diferente de hoje, o que era bem visto, o que era considerado digno e o topo da carreira, era modelos matemáticos. Então, talvez vocês achem estranho isso, porque muitos de vocês começaram a estudar economia já no novo tempo, em que quem é rei é empírico, né? Trabalhos empíricos é o que comanda hoje em economia. Hoje, quem faz só trabalhos teóricos tem até dificuldade em publicar, e é meio estranho isso. É interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa de como é que literaturas funcionam e mudam. No final, hoje, eu quero até tentar prever o que vai acontecer. Mas aí, eventualmente, instituições passou a predominar. Eu tenho slides sobre isso, depois eu vou falar. E aí eu passei a dar esse curso muito com instituições. Aí chegou uma hora que instituições já virou tão mainstream que eu resolvi mudar. Vamos ver outras literaturas. Então, eu sempre começo com esse gráfico aqui. Esse aqui é o PIB per capita mundial, e são 2 estimativas diferentes, de economistas diferentes, esse do Brad DeLong, esse com o Angus Maddison, e esse aqui é uma média para todos os países do mundo. Obviamente é um chute, a gente não tem esses dados, não se sabe isso. O Maddison Project, que já é um pouquinho mais sério, mais rigoroso em tentar pegar dados, mas você vê, tem algumas regularidades, são as coisas importantes aqui. Então, a gente vê a história da humanidade em crescimento econômico é de pobreza, é um limiar malthusiano, a gente está preso no limiar malthusiano. Claro que, de vez em quando, surge
reinos, impérios, vários descolamentos do limiar malthusiano, em que começa a gerar riqueza e prosperidade e força e grandes populações e densidades, mas rapidamente, nessa escala de tempo, é puxado para baixo. Então, na média, está aqui. Aqui tem Reino Otomano, dinastia Hong, dinastia Song e persas e vários outros, mas a lógica malthusiana sempre puxando para baixo. Por que está em 10.000, 12.000 antes de Cristo? Porque é aqui que tem a Revolução Neolítica. Antes disso, as pessoas são caçadores-coletadores e pequenos grupos sem hierarquia. Aí, por que aconteceu ali? Provavelmente porque teve um aquecimento global que permitiu agricultura em várias áreas onde não tinha antes. E aí, com isso, começa a surgir agricultura. Se tem agricultura, sobra um excedente. Um excedente permite uma classe, uma elite não produtora, tem hierarquias, não pode mais ser nômade, tem que ser sedentário, tem alguns ganhos de escala, tem umas mudanças culturais, porque agora antes a gente estava acostumado durante séculos a só conhecer de 5 a 20 pessoas, agora está vivendo num lugar que pode ter, às vezes, até 1 milhão de pessoas ou 10.000 pessoas, então passou daquele ponto onde você conhece todo mundo, aquele número de Dunbar que os sociólogos têm. Então, vai mudar muitas coisas. E o que acontece é que, a partir daqui, esse tipo de complexidade social requer instituições, requer regras. É necessário ter cooperação, é necessário prever contra free riders e guerrear. Sempre tem muitas guerras com povos com outros, então requer esse tipo de organização. Isso vai perdurar até aqui, mas aqui vai acontecer alguma coisa diferente. Eu não tenho slide, mas é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial vem aqui e então, alguma coisa qualitativamente diferente mudou agora. Então, uma coisa qualitativamente diferente acontecendo agora. Mas o interessante é isso aqui, que aqui virou um mundo bipolar. Tem alguns países ricos e outros países que não são ricos. E um grande hiato no meio disso aqui. Então, tem essa diferença. E antes eu organizava a economia brasileira em torno de como é que a gente vai explicar isso aqui. Por que acontece isso? O que impede esse hiato de fechar, etc. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas então isso gerava um monte de perguntas e um monte de explicações de por que o mundo é assim e por que ele não se fecha, por que os de baixo não alcançam, por que todo mundo não é rico. Então, o que eu botei? Explicações tradicionais. Eu não preenchi esse slide aqui. Aqui eu ponho economia. Tudo que você conhece de economia e dos dois campos tradicionais que tem. Aqui eu estou chamando de tradicional, neoclássico e heterodoxo. Então, inclui desde Keynes e Harold Domar, Rostow e Schumpeter e Zraffa e Caldor e depois Romer e Sargent e Lucas e todos os outros. Todos eles estão chamando de tradicional. Isso pode... Espera aí, mas são totalmente diferentes, são polos no mundo bipolar de heterodoxos e neoclássicos. Não, para mim não. Eu estou falando esse tradicional é o que se fazia. A economia como se fazia. Não são tão diferentes assim. Você vê brigas imensas, mas o que eu vou contrastar com uma literatura, abordagens diferentes dessas duas, e muitas vezes não econômicas. Introduzir ideias de cultura, de evolução, de instituições já foi absorvido, né? Isso que eu falei, no começo, a principal literatura, a terceira literatura, que é diferente dessas tradicionais, eram instituições, mas isso já foi absorvido. Então, vocês vão ver que o programa está meio que organizado dessa forma. E aí, durante vários anos, talvez mais de 10 anos, eu organizei o começo da disciplina, essa primeira aula, assim, em torno disso. Como é que a gente explica, então, essa divergência de performance econômica entre os países?
Aí eu usava o livro Why Nations Fail, a ideia deles, o jeito que eles estruturavam o livro, eu usava mais ou menos para estruturar. Tem as grandes explicações que existiam na literatura podiam ser divididas em explicações geográficas, tipo Jared Diamond, Montesquieu e outros, explicações culturais. Ignorância é a ideia de os países pobres sempre são pobres porque não sabem o que fazer. Sorte e instituições. Então, mas aí eu mudei. E nos 2 semestres passados, nos 2 anos passados, o jeito que eu organizei a disciplina, o primeiro era cada item era um conceito, então tinha instituições, custos de transação, direitos de propriedade, evolução, public choice, etc. E no passado, eu organizei de acordo com literaturas. Tinha umas 19 literaturas, umas 15 literaturas, desde economia comportamental, economia evolucionária, economia dos custos de transações, economia de direito de propriedade. É meio parecido, porque cada literatura tem seus conceitos. Mas essa vez eu resolvi fazer diferente. Então, eu vou explicar aqui como é que eu estruturei a disciplina essa vez. Tipo, não é totalmente diferente, mas eu achei um gancho diferente para vender a disciplina. Então, a primeira coisa, antes de eu chegar nesse gancho, a disciplina tem 3 grandes perguntas. Tá? Então, 3 grandes perguntas. A primeira grande pergunta é... Deixa eu voltar para esse gráfico. Depois eu tenho uma versão diferente desse gráfico, que é mais interessante. Mas a primeira pergunta é isso. Por que isso? Por que durante tanto tempo, por que demorou tanto, um jeito de fazer a pergunta, ou por que foi aqui nesse momento, e por que foi nesse lugar, na Holanda e na Inglaterra, na Europa primeiro e depois nos lugares? Então, essa é a primeira pergunta. Eu optei por chamar ela de, eu citei aqui o The Great Enrichment, esse livro aqui é uma trilogia da Deirdre McCloskey, e ela usa essa palavra The Great Enrichment. O que é The Great Enrichment? É esse negócio que a humanidade vem pobre, e de repente tem um Great Enrichment. Uma coisa assim, exponencial, totalmente diferente do que vinha antes. Então, isso tem que ser explicado. Isso não é trivial. Então, essa é a primeira pergunta. Aqui está a versão diferente daquele gráfico aqui. Isso é para um paper que eu escrevi, a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Mas é o mesmo gráfico aqui. O limiar malthusiano puxando aqui. Aqui eu botei a grande divergência, que chamam. Muitos países aqui, o Brasil está aqui embaixo, enquanto outros países vieram aqui para cima. Então... E o interessante disso aqui, eu puxei para 300 mil anos antes. Aquele outro era só 12 mil anos. O 12 mil anos é aqui, né? É a Revolução Neolítica, quando as sociedades ficam complexas, surgem religiões. E aqui, vocês vão ver que eu vou dar uma ênfase muito grande à cultura, evolução e evolução de cultura. Isso é uma área que eu acho muito importante. Então, durante 300 mil anos, menos 10 mil, 290 mil anos, mais ou menos, 10 mil gerações, foi aqui que a gente seres humanos, que a gente evoluiu fisicamente, o nosso organismo e a nossa psicologia. Acho que eu tenho a psicologia aqui em cima, aqui, o Evolved Psychology. Então, tem muitas coisas que todo ser humano tem, e assim, medo da morte, gostar dos seus filhos, saber de fugir em determinadas situações. Tem várias coisas que foi evoluído durante 10 mil gerações. Mas aí, a partir de 10 mil anos para cá, bom, deixa eu dizer assim, uma coisa que evoluiu é uma cultura, uma classificação do tipo de cultura que chama coletivismo. E a maioria dos países até hoje são coletivistas. O que é um coletivismo? É quando você trabalha muito com uma família estendida. Então, tem a sua tribo, sua família estendida, você só se mistura com o pessoal da sua tribo, você vai casar dentro da sua tribo, você vai guerrear com as outras tribos, propriedade é dentro da tribo, coletivismo. E por que durou tanto tempo isso? Porque essa é uma cultura vencedora para o tipo de ambiente que o ser humano viveu durante muito tempo, e a maioria das populações do mundo hoje são coletivistas. Tem culturas
Cultura é classificação geral, tem, claro que são todas diferentes entre si, mas são todas coletivistas. Porque funciona. Mas funciona para quê? Funciona para sobreviver num mundo bruto, vermelho em unha e garra, como dizia Hobbes. Só que daí o que vai acontecer aqui, mais ou menos no ano 1000, vai surgir uma outra classe de culturas que é individualismo. Então, essa é a principal dicotomia. Tem culturas coletivistas, outras individualistas. A gente vai ver papers tentando medir isso com dados. Vai ver? E muitos países são individualistas. Provavelmente vocês e eu somos individualistas. Você não tem mais sua família estendida, sabe? Você tem os seus primos, os seus avós, mas não vive todo mundo junto, todo mundo participando das decisões uns dos outros. Você não faz negócio só com seus primos, como um coletivista vai tender a fazer. Então, bom, essa é a principal diferenciação. E a gente quer saber como que isso afetou essa performance econômica. Isso e várias outras coisas. Então, esse é um meio para onde a gente... Você vê, eu estou incorporando coisas aqui que provavelmente não deviam ser ditas em uma aula de economia. Quantas vezes que eu falei a palavra cultura? Isso era proibido antes. Né? E evolução, e trazendo antropologia, e religiões, e outras coisas. Claro que eu estou brincando, mas a ideia é essa, que eu quero, essa primeira pergunta de explicar esse gráfico, eu quero envolver esse tipo de resposta. O segundo fato estilizado é que não saiu os nomes aqui. Acho que no começo da próxima aula eu vou até lá no Our World in Data, vamos fazer isso em tempo vivo, lá você consegue plotar isso, mas essa é a diferença assim, de que tem... Bom, a humanidade como um todo enriqueceu nos últimos 200 anos, mas alguns lugares enriqueceram muito mais do que os outros. Então a segunda pergunta é, por que essa variabilidade? Por que alguns enriqueceram e outros não? Como é que se explica isso? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, finalmente, a gente quer saber, e o Brasil especificamente, com relação a essas duas perguntas? O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, ele também cresceu, mas daí ele não foi para o grupo de cima, ficou no grupo embaixo. Por quê? O que tem? É o quê? Isso é cultura, é políticas, é sorte, é genética, esse tipo de coisa. Tá. Aqui está, eu botei só isso aqui para ter um gráfico, né? O PIB do Brasil. Aqui, deixa eu explicar aqui. Isso aqui é o PIB mundial na linha azul. O PIB mundial na linha azul, média mundial. Então, você vê, o mundo em geral cresce entre 0% e 5%. De vez em quando tem uma depressão aqui, se tivesse 2020 aqui, ia estar aqui embaixo. E aí tem uma linha preta que é um desvio padrão para cima, uma linha azul clara que é um desvio padrão para baixo, e o Brasil são as bolinhas vermelhas, quando o Brasil está abaixo da média mundial, e um diamantezinho quando o Brasil está acima da média mundial. Então, em geral, como qualquer outro país, o Brasil deve estar flutuando ali em torno da média. De vez em quando ele vai bem pior, tem umas crises em que o Brasil sofre mais do que um desvio que está nos países mais baixos, e também tem os períodos que o Brasil cresce muito mais do que os outros países, inclusive um desvio padrão, mais do que um desvio padrão para cima. Aqui é um milagre brasileiro, né? 69 a 70, uma coisa, 10, 12, 13%. Então, uma das coisas, um dos jeitos de olhar para isso, a gente vai olhar em uma aula mais para frente, é dizer assim, se eu olhar para cá e puser uma linha aqui em 1985, eu vejo que o Brasil... Aqui está dizendo que minha internet está instável, então não sei se está cortando ou não. Mas antes de 85, o Brasil tende a ter mais diamante azul do que bolinha vermelha. Cortou um pouco. Tá, mas já melhorou, né? Professor, o senhor estava falando a respeito do milagre brasileiro, quando cortou definitivamente. Tá, então tem o milagre brasileiro aqui. O ponto é esse aqui, que tem... Antes de 85, você vê o Brasil com muitas performances acima da média mundial, e mais recente, no período mais recente, muitas performances abaixo da média mundial, inclusive muito abaixo, às vezes. Então, em parte, isso a gente quer explicar também. A gente quer explicar a performance econômica geral do mundo, por que teve uma inflexão na Revolução Industrial,
por que foi diferente para outros países, e a gente quer saber como é que foi a performance do Brasil especificamente nessas questões. Tá, então aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar... deixa eu fazer isso aqui. Eu não botei aqui, então... Deixa eu ver aqui. Vim aqui para o programa. Então, agora eu quero mostrar aquele gancho que eu falei. Qual que é o gancho que eu usei para estruturar? O gancho é isso aqui. Me ocorreu várias coisas que eu estava lendo, que a gente tem várias abordagens e várias literaturas em economia, e muitas delas fazem assim, predições de o que se devia esperar em termos de performance econômica. Então, pega o jeito neoclássico de pega a competição perfeita. Como é que funciona o modelo de competição perfeita? Então, tem um monte de condições, muitos vendedores, muitos compradores, não falta informação, livre entrada, livre saída, está tudo lá. E aí, o que o modelo prevê? Ele prevê que, pelo primeiro teorema fundamental, você sempre vai chegar em eficiência. Dado aquelas condições, Adam Smith, mão invisível. As pessoas vão acordar de manhã, buscar seu interesse próprio e você vai chegar em eficiência. Então, esse é o que todo mundo sabe, mas aí me ocorreu quantidade de outros modelos que também prevêem a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo pegar para o gancho para estruturar a disciplina é isso, essa ideia de que o H0 que a gente tem é eficiência vai ser alcançada. Eu não achei o jeito certo de falar isso, eu não gostei do jeito que eu coloquei de por que eficiência não é reestabelecida. Mas a ideia é essa, que teriam forças econômicas, sociais e políticas em qualquer situação que empurram na direção de eficiência. Então, no modelo de competição perfeita, isso se chama o primeiro teorema fundamental do bem-estar. E aí a gente fala assim, não, mas os economistas sabem que não é assim. Tanto é que boa parte, quase toda a literatura de economia é você introduzindo imperfeições do mercado, falhas de mercado, relaxando alguma daquelas hipóteses, e aí o mercado não chega na eficiência. Eficiência não é restabelecida. Eu falo, realmente, não é restabelecida, mas quase, né? Quase. É o second best que a gente chama. Se tem uma externalidade, o mercado não vai chegar no first best, mas vai chegar no second best, porque, para todos os efeitos, é o mais próximo possível de eficiência. Então, de qualquer jeito, existem forças que levaram para lá. Mas aí veja uma lista aqui de outras coisas que eu botei que tem mais ou menos a mesma ideia, embora eu vá diferenciar daqui a pouco a intenção, porque alguns desses modelos foram feitos para serem um benchmark, uma utopia de como o mundo não é, justamente para entender o mundo, enquanto que outros são feitos como uma descrição, olha, o mundo é assim, né? Então, o primeiro é o teorema de Coase. Então, o teorema de Coase, a implicação do teorema de Coase é que, naquelas condições, se direitos de propriedade forem claros, seguros, sem incerteza, e custos de transação forem zero, o resultado vai ser eficiente. As pessoas negociam entre si e, naturalmente, eficiência vai acontecer. A mesma ideia do competição perfeita. Tem forças que empurram para a eficiência. E só que o Coase, embora tem gente que interpreta errado o teorema, achando, olha, o Coase é um liberal, ultraliberal, ele acha que não precisa ter governo para nada, porque as pessoas negociam. O Coase não está falando nada disso, ele está falando exatamente o contrário, está falando, olha, nesse mundo utópico, nesse mundo que não existe, que a gente chama do mundo coasiano, não tem custo de transação, direitos de propriedade são seguros, sempre tem eficiência. Mas o mundo não é assim. O mundo é repleto, cheio de custos de transação, cheio de direitos de propriedade incompletos, logo, eficiência não é estabelecida. Mas então, por que a gente precisa do mundo de Coase? Justamente como um benchmark, justamente como um ponto de comparação. Ele torna muito mais fácil você localizar o mundo. Por que o mundo está aqui nessa ineficiência?
ele já fala assim, olha os custos de transação. Os custos de transação políticos, olha os direitos de propriedade, inclusive os direitos de propriedade políticos, de participação e voto. Então, o teorema de Coase, para mim, essa é a abordagem certa. O mundo é incompleto, então, por isso que o teorema serve como um benchmark. Mas aí tem vários outros. A gente vai começar com o modelo de Demsetz na próxima aula. Foi lendo o Demsetz que me ocorreu essa ideia. O Demsetz é parecido com o Coase, mas é com direitos de propriedade. Diz assim, como é que surgem direitos de propriedade e como é que eles mudam ao longo do tempo? Então, os direitos de propriedade surgem, suponha que direito de propriedade é assim, tal acesso ao rio é meu e de minha família, e eu posso excluir os outros, mas tem gente que vem de noite e rouba a minha água, tem algum direito de propriedade. Se ele não for eficiente, é isso que o Demsetz falou, se existe um outro direito de propriedade que seria mais eficiente, no sentido de eficiência, que daria para internalizar custos e resolver externalidades, se existe um outro jeito de organizar a sociedade, então o Demsetz prevê isso vai acontecer. Alguém vai sugerir que você mude o direito de propriedade, vai ter uma demanda por direito de propriedade, muda-se os direitos de propriedade e a sociedade vai produzir mais, vai ter mais, aí os perdedores podem ser compensados pelos ganhadores, etc. Então, é parecido com o teorema de Coase, só que com direito de propriedade como centro. Mas a ideia é a mesma. Existem forças que empurram nessa direção. E ele meio que acreditava nisso. Ele é diferente do Coase. Ele diz, bom, vamos ver outras... Eu não quero discorrer muito cada uma das coisas que o tempo vai passando. Outros exemplos, Rostow tem essa ideia de estágios de desenvolvimento. Isso já foi, ninguém muito mais acredita nisso, mas é mais ou menos a mesma ideia, que todo o país vai começar pobre, depois vai para a agricultura, depois vai passar para manufaturas e depois vai ficar rico. Então, tem estágios que necessariamente todos os países iriam passar e meio que isso ia empurrar, essas forças levam todos os países a fazer isso. Aquele gráfico que a gente viu, não parece que é bem isso, não. Teoria da convergência é parecido com isso. Alguns de vocês que estudaram teoria do crescimento tem essa ideia de teoria da convergência. Basicamente, tem países ricos, países pobres, mas existem forças convergentes. O capital, os juros é alto nos países pobres, é baixo nos países ricos, o capital vai sair dos países ricos, vai para os países pobres, vira investimento vira crescimento, e os países pobres vão convergir para o nível dos países ricos. Então, daqui a 50 anos, todos os países vão estar no seu potencial. Existem forças que levam essa performance econômica. Então, esse é um caso, e tem grandes controvérsias, mesmo entre os macroeconomistas, os casos de pessoal de crescimento, mas essa teoria é um caso de alguém que está acreditando, não é que nem o Coase, que fez um espantalho. O teorema de Coase é um espantalho para mostrar como o mundo é diferente. A teoria de convergência é realmente acreditando que essas forças empurram. E eu botei várias outras. Cientistas políticos têm essa teoria da modernização, do Lipset, que diz assim que países que enriquecerem viram democráticos. Todo país que enriquecer necessariamente vai virar democrático. Tem vários exemplos disso. Estamos esperando ver o que vai acontecer com a China, né? Ver se essa teoria vai funcionar. O Acemoglu e Robinson tem um paper que foi lançado semana passada, eu acho, 2 semanas atrás, negando isso, negando essa teoria. E a gente vai, eu botei já no programa, a gente vai dar uma vista. E o outro de cientistas políticos é que democracias seriam eficientes. Se você tem uma democracia, qualquer ineficiência vai ser arbitrada embora. Você não pode falar isso em português, arbitrada embora, mas... Porque se tem uma ineficiência, alguém vai chegar e dizer, peraí, deixa eu fazer isso aqui então, passo o direito de propriedade para mim, eu compenso você, eu vou ganhar mais dinheiro, eu posso pagar você vai ganhar mais vendendo para mim esse direito do que eu fazendo. E também é uma coisa que hoje em dia a gente já não tem muito mais esperança, né? Democracias estão sendo altamente questionadas. Então a ideia é essa. Aí, o jeito que eu estruturei, vocês vão ver aqui, eu botei essa pergunta em cada um deles.
O que impede que a eficiência seja restabelecida? Eu não gostei do jeito que eu botei isso, quero achar um jeito melhor de falar isso, mas o que impede a eficiência? Então, cada item é uma resposta. É uma resposta potencial. Então, seria assim, a gente vai começar com o deficit. Por que todo mundo não é rico? O que impede a eficiência? O que faz com que trocas não ocorram naturalmente ou por qualquer outro meio e essas ineficiências são dissipadas, são mudadas? Por que não se reforma o que não está funcionando? Então, a primeira resposta é direito de propriedade. E a gente vai começar com o paper do Dempsey, que supõe que, sim, direitos de propriedade vão sempre mudar de maneira ótima, sempre se ajustar a qualquer choque que tiver, choque tecnológico, choque demográfico, choque climático. Os direitos de propriedade que estavam funcionando não estão mais. Então, vamos adaptar, muda os direitos de propriedade. Então, e vai ser isso. Esse aqui é um paper muito interessante do Richard Epstein, é um cara clássico desses de Law and Economics. Ele vai aplicar essa teoria para criticar o Dempsey com estacionamento. Há várias regras de estacionamento, muitas vezes regras informais. Quem é que ganha de estacionar primeiro? Por exemplo, está no estacionamento e você parou seu carro e você ficou esperando uma vaga surgir, você ficou 10 minutos esperando, finalmente saiu alguém e chegou outra pessoa e estacionou. Ou você mandou a sua esposa, seu esposo deitar numa vaga enquanto você vai lá pegar o carro. Isso deveria valer ou não deveria? Como é que surgem normas? Tem um caso em Chicago, quando neva, se você cavar, tirar a neve de uma vaga, você adquire direito de propriedade sobre ela durante os dias de neve. Você põe os cavaletes e ninguém tira a vaga quando você não está lá. Então, aplicando essa ideia. Assim. Bom, segundo ponto, segundo item, teorema de Coase. Aqui eu não botei, eu tenho que botar depois. Não, eu não botei porque o teorema de Coase não é uma resposta, por isso. O teorema de Coase é simplesmente um espantalho, um mundo idealizado, uma utopia de como o mundo não é, justamente para a gente derrubar. Por isso que eu falei em H0 agora há pouco. O jeito que eu gosto de pensar é esse mundo ideal, onde forças automaticamente vêm e restabelecem ineficiências toda vez que vem um choque e gerou ineficiências. Esse é o H0. Como é que é H0 em epistemologia? É o que a gente quer refutar. Né? Quando você faz uma regressão, você quer mostrar que o seu coeficiente, o beta 1, que ele não é zero. Seu H0, então, você fala, o meu H0 é que beta 1 é igual a zero. E aí você quer refutar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. O H0 é eficiência e cada item que eu coloco aqui é um HA. A hipótese alternativa, um H1. Então, o que impede que eficiência seja restabelecida? Custos de transação. Então, tem toda uma literatura de custo de transação muito usada em organização industrial. Ronald Coase, Oliver Williamson, 2 prêmios Nobel separados para isso aí. Então, seria isso. Olha, existem forças que empurram na direção de eficiência, mas tem custos de transação que impedem de chegar lá, que nem fricção impede em física da bola rolar na inclinação. O que impede a eficiência seja restabelecida? Instituições. Então, de novo, o curso era só isso no começo, instituições, mas como isso já foi aceito, absorvido completamente, faz parte do mainstream, vai ser mais curto. Então, a gente vai ler Douglas North, e algumas coisas assim. Eu tenho um livro que eu lancei em 2018 sobre economia das instituições, a gente vai ler alguns capítulos ali. Mas aí vem a primeira sessão Eggtimer. Então, talvez vai ter 1 ou 2 aulas sobre instituições, mas ou nessas próprias aulas ou uma aula separada vai ter Eggtimers, que vão ser talvez 6 apresentações Eggtimers. Então, são papers do Acemoglu e Robinson, às vezes com algum terceiro. Eles têm papers muito legais, eles têm umas sacadas muito boas, né? O Acemoglu é o super-homem da profissão. Ele escreve um paper a cada 3 dias. Entra nesse link aqui, que é o site dele, e disponibiliza tudo, inclusive as coisas publicadas. Eu não sei como é que ele faz. Se ele paga o direito autoral, o que é.
E você entra lá, tem uma lista imensa, e não só sobre instituições, ele tem sobre tudo, todos os assuntos ele tem lá. E então você pode ir lá, se você quiser. Eu botei 4 exemplos aqui, ou 3 exemplos, mas você pode ir lá e olhar, e tem vários papers. O desafio é justamente apresentar em 7 minutos. Não sei porque ele salta para o começo assim. Vamos lá. Deixa eu voltar lá embaixo. Toda vez que muda a página lá, ele salta para o começo. Não sei se consigo passar. Tá, o que pede eficiência estabelecida? Path dependence. Path dependence é lock-in histórico. Vocês conhecem o termo. Essa ideia de que quando o país começa, dependendo do caminho, se você teve escravidão, isso já vai botar você num caminho perverso. Mesmo quando acabar a escravidão, aquilo vai legar um monte de coisas perversas que vai impedir você de crescer. Ou você começou com um tipo de tecnologia, ou um tipo de elite, seria path dependence. Muito de Acemoglu Robinson e essa literatura tem a ver com path dependence. Eu não sei por que toda vez ele dá um salto. Como se estivesse preso num Groundhog Day de programa de... Deixa eu sair e entrar de novo. Ver se é isso. Aí. Eu achei que eu estava querendo fazer um path dependence, né? Que eu sempre voltar para o caminho. Tá, aqui está uma outra seção ActTimer. O que eu resolvi fazer aqui, isso podia ser parte do path dependence, é que tem uma literatura muito grande e muito prestigiada em economia recentemente sobre o que eu chamo de, as pessoas chamam de persistent studies, estudos de persistência. Então, são papers sobre história econômica, todos dentro da tradição randomista de tentar achar inferência causal muito limpa, muito clara, com experimentos naturais e vários outros métodos. Os nomes associados com isso é Melissa Dell e o Nathan Nunn, né? Eles têm grande prestígio. A Melissa Dell ganhou o John Bates Clark Medal, a última, e é editora da Econométrica agora, eu acho, e o Nathan Nunn também. Então, eles fazem história, eles tornaram história... Eles não, na verdade, o Acemoglu Robinson, eles são meio que descendentes de Acemoglu Robinson, tornaram história sexy. História, durante muito tempo, foi mal vista em economia, era considerada uma coisa meio marginal, mas hoje não, é muito sexy, e você aplica esse tipo de avaliação. Então, a ideia é o seguinte, acha alguma coisa que aconteceu 200 anos atrás, 500 anos atrás, tem até exemplos de milhares de anos atrás, que randomizou alguma coisa, às vezes randomizou cultura, ou randomizou uma tecnologia, que nem o arado, ou alguma coisa assim, e aí isso gerou alguma força econômica que persiste até hoje, séculos depois. Então, é bem legal as ideias, às vezes é um pouquinho forçado. Aí eu notei que tem vários, então a Melissa Dell tem um da Amita, que é o jeito de semi-escravidão que tinha no Peru, esse paper é famosíssimo. O Nathan Nunn tem um sobre como escravidão gerou desconfiança até hoje na África, e isso afeta a performance econômica. Guerra do Paraguai afetando o papel da mulher hoje no Paraguai. Uso do arado em vários lugares do mundo afeta atitudes para com mulheres trabalharem, o machismo, mulheres concorrerem a cargos políticos, etc. Aqui, Paraguai também, missões no Paraguai e no Brasil, 300 anos atrás, afetam performance econômica ou performance dos alunos nas escolas hoje. E essa aqui saiu essa semana, é 2021. A Estrada Inca, sabe que os incas tinham estradas
30 mil quilômetros de estrada, eles vão e mostram que aonde estava essa estrada Inca, 700 anos atrás, afeta performance em comparação contrafatual, sendo lugares da mesma região, no Peru, no Chile, na Bolívia, mas que não estavam próximos das estradas. Então, as coisas malucas, e muito uso de dados e intensivo em dados, em métodos de inferência estatística. E ainda botei 2 aqui, se tiver gente que for muito forte ou tem interesse na parte metodológica, a parte econométrica, 2 papers que são críticas que surgiram como resposta, como crítica a esses outros tipos de estudos que tem aqui. Sempre que uma coisa faz muito sucesso, sempre tem um backlash, né? Então, parte do backlash foi esse. Esse aqui é um paper sobre a ideia de usar chuva como variável instrumental. Eles acharam mais de 176 papers que usaram chuva como variável instrumental, o que significa que em pelo menos 775 desses papers, a hipótese de exclusão está violada. Então, é uma ideia interessante. E o outro é esse Morgan Kelly, um paper sobre que se você vai fazer esse tipo de regressão que tem espaço geográfico, a estrada Inca, a região Mita na Bolívia, você tem que tratar os desvios padrões, os erros padrões para autocorrelação espacial. Então, eu quero fazer isso em 7 minutos, vai ser muito difícil, né? Você não vai poder ficar técnico nem nada, mas dá para fazer um melhor trabalho do que eu acabei de fazer agora. O que impede que a eficiência seja restabelecida? Talvez evolução. Talvez a gente evoluiu de um jeito, especialmente cultura evoluiu de um jeito, então diferentes regiões, diferentes culturas, e pode ser que a cultura, então, especialmente o processo de coevolução de cultura com a genética, que impede todos os países de adotarem o melhor sistema, seja lá o que isso quer dizer. Então tem essa parte de evolução, e essa parte de cultura, mas que é bem parecido, porque a evolução de cultura que é o que interessa, como é que a cultura muda. Porque repara que cultura tem essa característica que eu falei de empurra na direção de eficiência, só que não é eficiência, empurra na direção de fitness. Fitness é você conseguir se reproduzir mais do que os outros, mas a ideia é parecida. Então tem toda a parte de cultura, aqui a gente vai ver Joe Mokir, o Avner Greif. Esse é o paper que eu acabei de falar, do Asimov Robinson. Acabou de sair, está quente. Ainda eles criticando e a ideia de cultura. Como é que eles acharam um jeito de criticar a hipótese de modernização? É dizer que existe pacotes culturais. Então, eu estou gostando muito disso. Eu estou investindo nessa área de pesquisar cultura, que é uma coisa que era impensável entre economistas. Economistas, sabe, a gente batia no peito e falava, nós economistas somos bons porque nós não precisamos invocar cultura. Sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, as explicações deles não têm dentes porque envolve cultura. E com cultura se explica qualquer coisa. O país deu certo? Porque a cultura é boa. O país deu errado? Deu errado porque a cultura não é própria. Então a gente fazia questão de não usar a cultura, mas isso está mudando. E eu acho que a cultura vai ser absorvida. Eu vou dizer por que eu tenho certeza disso. A cultura vai ser absorvida em economia, do mesmo jeito que instituições foram. E a razão pela qual eu tenho certeza é que essas coisas mudam não porque elas explicam melhor. Você pensaria que seria ciência, que ciência seria evolutiva, né? As melhores respostas acabam ganhando, se reproduzindo mais do que as respostas que não são boas. Mas talvez até seja um pouco disso, mas é quando você vê gente no topo da profissão, os ortodoxos, ortodoxos no sentido dos mainstreams, os guardiões da profissão. Toda profissão tem os guardiões, né? Os editores dos principais journals, das principais conferências. Você sempre sabe quem são. Quem que é hoje? Tipo, gente como o Asimov, como o Robinson, a Melissa Dell, que eu falei. E todas essas pessoas, o Nathan Nunn, o Alessina, que acabou de morrer. Quem é que pega qualquer American Economic Review dos últimos 10 anos, quase sempre tem um paper do Alessina ali.
E trabalhando em cima de quê? De cultura. Então, quando você vê os guardiões da profissão fazendo alguma coisa, é porque isso, daí os outros não têm medo, todo mundo tem medo de ser visto como as pessoas não vão respeitar o que eu estou fazendo, então eu não quero ser deixado de fora. Isso tem que vir, infelizmente, tem que vir de cima, e daí todo mundo vai fazer. Então, a gente vai ver muito essa literatura de cultura. Aí tem uma parte de complexidade. Por que eficiência não é restabelecida? Porque o mundo é complexo. Complexo no sentido de tem muitas interações. O mundo é um monte de sistemas adaptáveis, com muitas interações, ele não é linear, não é ergódico, e por isso que isso faz com que nem faça sentido dizer eficiência. O mundo é uma paisagem cheia uma paisagem dançante, com vários pontos ótimos, vários máximos globais, um máximo global, mas que você não sabe qual é, um monte de máximos locais, e está sempre mudando. Então, vocês já devem ter ouvido de complexidade. Eu sei que tem uns 3 ou 4 alunos aqui que já fizeram complexidade comigo na graduação, ou já fizeram na pós-graduação, ou têm um interesse. Então, aqui vai ter umas 2 ou 3 aulas em torno disso, mas, para mim, esse aqui é o futuro de economia. É o que eu estou torcendo. E evolução e complexidade é mais ou menos a mesma coisa, e evolução da cultura, você usa a complexidade para explicar. Então, esses 3 são os meus favoritos em tudo isso aqui agora. O que impede a eficiência seja estabelecida? Por que tem países ricos e pobres? Pode ser a tecnologia. Não só a tecnologia, inovação. Então, o Paul Romer sempre trabalhou muito na crescimento endógeno, mas quando ele ganhou o Nobel, esse foi o discurso, até botei o discurso do Nobel dele aqui, é essa ideia de que inovação é um bem público, mas mesmo sendo um bem público, e por ser um bem público, que mercados não lidam bem com bens públicos, por isso ela não leva a eficiência, talvez. Então, a gente vai ver isso. Ergodicidade, não sei se vocês ouviram falar sobre isso recentemente, tem uma crítica muito grande, muito dura contra a economia. A crítica que é de ergodicidade, esse cara Ole Peters, um cara um departamento físico de um departamento de matemática em Londres, e é uma crítica que vai 300 anos atrás, a economia pegou um caminho de usar valor esperado, utilidade esperada. A economia quer explicar as escolhas das pessoas. Para você explicar as escolhas, tem que saber os benefícios e os custos das diferentes escolhas. E aí, como é que a gente quantifica isso? A gente diz, qual que é o benefício esperado? Pode acontecer 10 realizações do mundo, para cada um eu pego o payoff, depois eu pego a probabilidade de cada um, eu tenho o benefício esperado. E acaba que isso só funciona se o mundo for ergódico, que é uma diferença entre uma média no espaço e a média no tempo. Eu ainda estou penando para entender isso aqui, eu acho muito interessante. Então, vamos ver isso. Talvez seja isso a razão pela qual eficiência não é estabelecida, porque é um mundo não ergódico. O mundo de amanhã é diferente do mundo de ontem, então não adianta a gente olhar ontem para saber o que vai acontecer amanhã. Outras pessoas vão dizer que a razão é porque irracionalidade. O ser humano é irracional. Na economia clássica, você tem racionalidade, por isso que a eficiência é sempre atingida. Mas se você tem agentes irracionais, isso não ia acontecer. A gente vai ver isso muito rápido. Eu imagino que vocês veem economia comportamental em vários outros lugares, então não vou dar muita ênfase aqui. Identidade. Identidade é uma coisa legal aqui. O Akerlof, que você já deve ter ouvido falar, ganhou o prêmio Nobel, o paper dos limões, seleção adversa, essas coisas. Então, tem a parte de identidade. Identidade é como você vê a si mesmo, especialmente essa questão de a que grupo você pertence. Então, você vê que rapidamente, se eu ponho você numa situação social,
rapidamente você vai identificar. Então, eu vou ficar com os meninos, vou ficar com as meninas, vou ficar com os palmeirenses, vou ficar com os corintianos, vou ficar com os estrangeiros, os brasileiros. Então, a gente tem uma coisa que vem dos tempos de caçador-coletador, e a gente acaba tomando muitas decisões, não no paradigma normal de maximizar benefícios sobre custos, mas eu vou fazer o que as outras pessoas que têm a minha mesma identidade. E isso não seria propício, então, a restabelecer a eficiência. Outra parte, rent seeking, vai ter uma sessão sobre rent seeking, public choice, social choice. Então, essa é uma boa explicação potencial de por que a eficiência não é atingida. É porque tem um monte de rent seekers que preferem esse mundo todo distorcido, que lá o mundo é distorcido justamente que eles estão buscando suas rendas, política, esse tipo de coisa. Uma parte de autoritarismo, não é bem autoritarismo, mas aqui é uma aplicação específica de um trade-off entre desordem e ditadura. Eu não vou falar muito mais sobre isso aqui. Assimetria de informação seria outra razão. Olha, existem forças empurrando na direção de eficiência, mas tem tantas assimetrias de informação em vários níveis, em várias dimensões, que o resultado não é first best, não é nem second best, é um third best ou pior, por causa de todas essas imperfeições. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. E aqui, de novo, um paper novinho. Eu no começo de cada ano, eu vasculho conferências como a American Economic Association para papers sobre o Brasil. Porque é um curso de economia brasileira, aquela terceira pergunta que eu fiz no começo, por que a performance do Brasil é do jeito que ela é? E aí eu acho alguns, então tem umas coisas muito novas. Esse aqui talvez vocês tenham ouvido falar, Diana Moreira e outras pessoas, e eles, o que eu não li com muito cuidado, mas eles foram para o Brasil, se eu não me engano, prefeitos, e deram para vários prefeitos, assim, olha, prefeito, tem um estudo aqui dizendo que se fizer tal e tal política, melhora na sua cidade saúde ou saneamento, não sei o quê. E aí eles fizeram isso para vários prefeitos, um experimento, e viram que funciona. Para surpresa minha, inclusive, acho que deles, os prefeitos que receberam pesquisas, informação acadêmica melhoraram o serviço. Eu acho que é isso, mas a ideia é legal. Então, assim, a assimetria de informação, eles estão resolvendo a assimetria de informação, reduzindo a assimetria de informação para ver se isso melhora os serviços públicos. Então, me pareceu encaixar nessa área aqui. Isso para ser apresentado por alguém. Talvez seja pobreza. Eu botei esse pessoal aqui, né? Porque esse pessoal ganhou o prêmio Nobel recentemente com o Randomized Control Trial. Então, talvez isso. O mundo pobre não alcança o mundo rico, a eficiência não é estabelecida, a convergência não acontece, porque tem muita pobreza. E você, estando pobre, é difícil fazer qualquer coisa, você tem que sobreviver, resolver os problemas básicos. Então, não dá para fazer todas as outras coisas, as forças não aparecem. E aí, a última, finalmente, seria liderança. Então, aqui a ideia de lideranças é por que eficiência não é restabelecida, por que os países pobres não alcançam os ricos? É porque eles têm líderes ruins. São ladrões, são corruptos, são incompetentes, ou alguma coisa desse jeito. E aqui tem um paper também, esse paper ganhou o prêmio SBE e tudo. É desse ano, pandemia e Covid, e olhando... Se eu não me engano, isso aqui eles pegam coisas que o presidente do Brasil falou e vê o impacto na pandemia, alguma coisa assim, mas é papel de líderes. Então é isso. Já falei bem mais do que eu normalmente, eu não quero, 1h30, eu acho muito comprido para uma aula dessas, mas alguma pergunta, algum comentário? Estou vendo que ficou instável aqui de novo, né? Mas a internet. Não está dando para ouvir, professor, está tranquilo. Tá bom. Professor, então, pode falar. Nós ainda podemos fazer comentários sobre o texto do Dempsey e dos outros que são para a aula que vem, né? Desde que a gente entregue antes da aula. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Excelente.
Esses comentários a gente envia para o seu e-mail? Seria... Manda via e-mail, mas só considere recebido quando eu mandar um e-mail de volta dizendo recebido, porque às vezes eu fico de voltar para os e-mails iniciais, acabo me perdendo nos e-mails finais e aí eu esqueço. Então, se eu falar recebido, daí já é recebido. Beleza. Professor, os artigos que podem ser comentados são os que não são egg timer nem de apresentação, é isso? Você pode comentar todos os artigos, exceto os que já foram apresentados. Então, pode os egg timers também. Tá bom. Inclusive, Obrigada. é bom porque daí se você teve todo esse trabalho, quando a pessoa fizer uma apresentação, talvez vai notar que o seu comentário dá uma pergunta ótima depois da apresentação da pessoa e ajuda já com o debate. Então, tá bom. Então, vamos parar aqui e eu vou, na próxima hora, 2 horas, esse vídeo vai estar na playlist e o Google Drive, vocês vão receber um convite para estar no Google Drive. Acho que teve só uma pessoa que eu preciso adicionar, que botou o e-mail aqui. Estou vendo que tem outras perguntas aqui. Cada tópico da ementa vai ser distribuído em quantas aulas? Vai variar. Alguns tópicos, talvez tenha até 2 tópicos em uma aula. Acho que pode acontecer. Aqueles tópicos finais, a gente vai passar meio rápido por eles. Mas outros, como evolução, cultura e complexidade, instituições, vai ter 3 a 4 aulas para cada um deles. Tá. Eu vou pegar esses nomes aqui e botar lá na lista e no e-mail. Então, tá bom. Então é isso. Até quinta-feira. Até quinta. Obrigado, João. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Prazer. Tchau, professor. Obrigada. Até quinta, professor. Obrigado.